Gostaria de aproveitar a oportunidade e registrar meus cumprimentos ao aniversário do nosso nobre colega, senador Paulo Paim, que está no seu terceiro mandato, é um senador ativo na casa, considerado o mais veterano. Oi. Testando. Está ativo, né? O senador Paulo Paim, do qual eu tenho profundo respeito, profunda admiração e gostaria aqui de registrar os meus cumprimentos pelo seu aniversário, lhe desejando muita saúde, muita sabedoria e que Deus possa sempre lhe proteger na sua caminhada. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, em especial os amigos tocantinenses e tocantinenses que nos acompanham pela TV Senado e também pela Rádio do Senado. Distante, esta é a palavra que resume bem o estado do Pacto Federativo do Brasil, desalinhado e completamente distante da realidade dos municípios, o pacto de que tanto se fala aqui nesse parlamento, presidente. E pelo país afora se mostra desconexo da realidade da maioria dos brasileiros e da vida das pessoas. Todos sabemos que o Pacto Federativo é o modo pelo qual os entes da Federação, a União, os estados e os municípios se relacionam na esfera política, administrativa e especialmente financeira. No aspecto financeiro, que é o objeto do meu discurso, o movimento brasileiro do Pacto ocorreu, ora, por centralizar mais recursos no âmbito da União do que necessariamente entre os estados e os nossos municípios. Não quero defender um valor positivo ou negativo a princípio de determinado modelo, seja ele na direção de centralizar ou descentralizar os recursos. Só posso dizer com todas as letras que o modelo de centralizar os recursos na União para depois redistribuí-los não deu e não tem dado certo em nosso país. O Brasil, pela sua extensão geográfica, pelo caráter heterogêneo do seu povo e, sobretudo, pelas peculiaridades que essas características demandam, precisa adotar um modelo que atinja diretamente as pessoas em suas cidades e em suas casas. Lá nos municípios é onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham, é lá onde se transporta, lá onde as crianças e os jovens estudam, lá onde as famílias precisam de serviços médicos e os recursos são cada vez menores. Em Esperantina, lá no meu estado do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, é que o São Francisco e milhares de pais de famílias do Bico do Papagaio merecem ter uma escola com ensino de qualidade para que seus filhos estudam e sejam alguém na vida. Lá em Talismã, que a Dona Maria, em nome das famílias da região sul do Tocantins, precisam ter um posto de saúde que garanta um atendimento digno à sua família, com médicos qualificados e remédios quando precisa. É lá em Novo Alegre que o senhor Wilson, em nome dos pequenos produtores da região sudeste do nosso estado, sofrem há dezenas de anos com a seca, que castigam as pessoas e os animais, e aguardam há dezenas de anos por cisternas, poços artesianos, cacimbas, barragens que garantam uma vida decente a esta comunidade. Mas o fato, senhores e senhoras, é que os estados e municípios estão tolhidos, estão estrangulados na sua capacidade de investimento, de realização e de prestação de serviços. E tudo isso vem acontecendo em grande parte pela inversão perversa e injusta de transferência de recursos entre a União, os estados e os municípios. Se em 1988, senhor presidente, a repartição de todos os recursos arrecadados através dos impostos que são pagos pelo cidadão brasileiro distribuía algo em torno de 70% entre os estados e municípios e 30% ficava com a União, essa realidade vem sendo alterada substancialmente nos últimos anos. Estamos dizendo, senhoras e senhores, que quase 55% das receitas
através desses impostos, ficam nos cofres do governo federal, da União, contra apenas 25% dos estados e 20% dos municípios, totalizando um pouco mais de 46%. Ou seja, nós tínhamos 30% sobre o domínio e o comando da União. Isso mudou para 55%, quase que dobrou. Enquanto que os estados e os municípios, em 1988, que tinham controle sobre os recursos arrecadados através dos impostos da ordem de 70%, hoje tem apenas 46%, quase reduziu a metade. Em outras palavras, o que se observou no período pós-constituinte de 1988 e que se estende até hoje foi a atuação da União em reduzir ou conceder isenções sobre impostos que são repartidos com estados e municípios, como é o caso do imposto de renda e também do IPI. E, simultaneamente, a União vem criando contribuições que favoreçam o orçamento federal sem a necessidade de compartilhá-los com os estados e os municípios. A exemplo, nós podemos exemplificar o imposto de renda, que antes estava na alíquota de 35% e foi reduzida a 25%, no compasso que a União criou a contribuição social, que hoje está na casa dos 9% e que compensa essa diferença reduzida do imposto de renda. Só que com um detalhe importante, essa contribuição social, ela não é dividida entre os estados e municípios, a conhecida CSLL. Da mesma forma, o IPI, o Imposto de Consumo de Natureza Não Cumulativa, foi reduzido e foi criado o FINS Social, atual COFINS, que hoje nada mais, nada menos do que o ICMS federal, cuja receita pertence integralmente à União, sem dividir absolutamente nada com os estados e os municípios brasileiros. O TCU apontou, senhor presidente, que entre 2008 e 2012, os estados e municípios arcaram com 58% da desoneração do imposto de renda e do IPI promovido pelo governo federal. Com isso, deixaram de receber em torno de 190 bilhões de reais em repasse dos fundos de participação. Necessárias e importantes iniciativas vêm sendo articuladas aqui entre os senadores, os deputados, os prefeitos de todo o Brasil e também os governadores, como a criação da Frente Parlamentar dos Municípios, muito bem conduzida pelo deputado federal Herculano Passos, que foi reaberta nessa semana para se intensificar as discussões. Como também, de iniciativa da Câmara e do Senado, uma comissão mista, a Frente Parlamentar em Defesa do Novo Pacto Federativo, sob a presidência e condução do jovem Silvio Costa Filho, foi também reaberta com o objetivo de ampliar o debate e o diálogo em torno das soluções que sejam factíveis aos estados e também aos nossos municípios brasileiros. Vamos trabalhar, senhor presidente, para que haja a divisão dos recursos oriundos de contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico que jamais foram repassados para os estados e para os municípios. É o caso da CID, o Imposto sobre os Combustíveis, que atualmente são apenas compartilhados entre a União e os estados, punindo, penalizando os nossos municípios que ficam a ver navios. As prometidas compensações da Lei Candir ainda estão por vir. Se cumprir o ajuste desejado à função de incentivar as nossas exportações de produtos primários, como a isenção de cobrança do ICMS, essa lei tem imposto perdas aos estados e municípios que já chegam à casa de 500 bilhões de reais. Todos nós, no meu estado, somos favoráveis a uma política de incentivo à atividade produtiva e à exportação de produtos primários. Mas a Lei Candir é o típico exemplo de uma cortesia que a União tem feito com chapéu alheio, nos casos, os estados e os municípios. Este é apenas um dos exemplos em que a União se apropria de recursos que são dos outros, os outros entes federados, no caso, os municípios brasileiros e os estados. Os nossos municípios não querem viver de favores, querem exercer e financiar diretamente
as suas responsabilidades e atribuições constitucionais. Não é compreensível, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, que se tenha um cofre único, aonde se arrecada todos esses impostos, e precisa do comando, do controle absoluto da União, do governo federal, na gestão desses recursos. E que os municípios levem muitas vezes entre a indicação dos empenhos dos recursos aos projetos elaborados, as licitações que são necessárias e a execução da obra, leve-se de 2 a 3 anos e que eles precisem aguardar tanto tempo, sendo que existe um caminho mais rápido, mais eficiente e que pode ser da mesma forma controlado pelos nossos órgãos competentes, como o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, e assim a gente pode dar mais celeridade à aplicação desses recursos. Agora, colocar na mão apenas do governo federal, da União, essa prerrogativa de dizer quais são as prioridades dos municípios, aonde há a necessidade de cada morador, é praticamente tapar o sol com a peneira, porque é nos municípios, é exatamente os municípios que sabem quais são essa lógica e quais são essas prioridades. E por que não esses recursos não possam ser diretamente repassados aos municípios? Precisem passar pela obrigação de ter o controle, senador Paulo Paim, o controle total e absoluto do governo federal, como se fosse um pai que precisasse gerir os recursos dos seus filhos. Por isso, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, o Brasil precisa emancipar dessa tutela perversa os seus mais de 5.500 municípios. Não há outra maneira de desenvolver e fortalecer capacidades. Os municípios serão tanto mais eficientes quanto mais tiverem o direito de fazer, de aprender e de aperfeiçoar as suas gestões. Essa relação de desconfiança entre o governo federal com os estados e municípios está absolutamente defasada. Quero concluir essa fala, que não poderia deixar de fazer, dizendo aos senhores e senhoras que o município pode e deve ser um laboratório de um país melhor. Mais do que uma frase, é um convite que faço a cada um de vocês. Vamos juntos fazer o que ainda não foi feito. Vamos transformar os nossos municípios neste laboratório onde a escola educa, onde o hospital atende, onde a polícia protege, onde o empreendedor prospera e onde o jovem tem futuro. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Irajá, me desculpe, mas eu tenho que fazer uma parte. O senador Irajá permanece. Prometo ser bem rápido. O senador Paim vai a partir. Pois não, senador Paim com a palavra. Senador Irajá, eu